Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas vivem espiritualmente adormecidas. Estão confortáveis demais. Não sentem mais urgência para orar. Não buscam mais a presença de Deus como antes e aos poucos vão se tornando mornas espiritualmente. E é exatamente isso que o inimigo quer. Porque um cristão sem oração é um cristão vulnerável. Quando alguém deixa de vigiar espiritualmente, começa a perder a sensibilidade da alma. Começa a baixar a guarda sem perceber. E o problema é que o inimigo não ataca quando você está forte. Ele espera o momento em que você está distraído, cansado e distante da presença de Deus. A oração não é apenas um hábito religioso. A oração é proteção espiritual. É através dela que permanecemos alertas, fortalecidos e conectados com Deus. Jesus disse para vigiar e orar, para não cair em tentação, porque o espírito até pode estar disposto, mas a carne é fraca. Isso significa que ninguém está forte o suficiente sozinho. Todos nós precisamos da presença de Deus diariamente. Precisamos buscar ao Senhor antes que os problemas apareçam, antes que o medo domine a mente e antes que o desânimo tome conta do coração. E enquanto muitas pessoas correm para soluções humanas tentando encontrar segurança, aqueles que confiam em Deus sabem que existe um refúgio maior. Existe uma proteção sobrenatural reservada para aqueles que permanecem firmes na presença do Senhor. Deus não abandona os seus filhos. Ele guarda, protege, fortalece e sustenta mesmo nos dias mais difíceis. Quando tudo parece inseguro ao redor, é a mão de Deus que continua sustentando aqueles que confiam nele. A Bíblia mostra que o Senhor nunca dorme e nunca perde o controle da situação. Mesmo quando ninguém vê sua dor, Deus vê. Mesmo quando você acha que está sozinho na batalha, o céu continua trabalhando ao seu favor. Há uma proteção invisível sobre a vida daqueles que oram. Há poder no nome de Jesus. Há paz na presença de Deus. E não importa o tamanho da luta, nenhuma força das trevas pode vencer alguém que permanece escondido na presença do Altíssimo. Muitas vezes o medo tenta dominar a mente das pessoas. As notícias assustam, os problemas aumentam e o coração fica cansado. Mas é nesse momento que precisamos lembrar que nossa confiança não pode estar apenas nas coisas deste mundo. Nossa confiança precisa estar em Deus. Porque homens falham, recursos acabam, mas o Senhor permanece fiel para sempre. Ele continua sendo abrigo em meio ao caos, força em meio à fraqueza e esperança em meio à dor. E talvez hoje exista alguém ouvindo essa mensagem que já está cansado espiritualmente, alguém que sente que esfriou na fé, alguém que deixou a oração de lado por causa das lutas da vida. Mas Deus está chamando você de volta para perto dele. Porque enquanto houver oração, ainda haverá esperança. Enquanto houver busca pela presença de Deus, ainda haverá proteção, direção e livramento. Existe uma razão pela qual Jesus disse: vigiai e orai. Essas palavras não foram apenas um conselho, foram um alerta espiritual. Porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com força de vontade. Existem tentações, ataques emocionais e guerras invisíveis que só podem ser enfrentados através da oração. O problema é que muitas pessoas só procuram Deus quando já estão no limite, quando a ansiedade tomou conta da mente ou quando a situação saiu do controle. Mas Jesus ensinou que a vigilância espiritual precisa acontecer antes da queda, antes do ataque, antes da tentação dominar o coração. Vigiar espiritualmente significa permanecer atento. Significa não deixar a alma adormecer, porque o inimigo trabalha silenciosamente. Ele tenta enfraquecer a fé aos poucos, esfriar a oração aos poucos, afastar a pessoa da presença de Deus sem que ela perceba. E quando alguém deixa de orar constantemente, começa a perder forças espirituais. A mente fica mais vulnerável, o coração fica mais cansado, e as tentações começam a parecer mais fortes do que realmente são. Jesus falou algo profundo aos discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso mostra que dentro de nós existe vontade de permanecer firmes, vontade de agradar a Deus, vontade de vencer o pecado e continuar acreditando, mas a carne é fraca. O ser humano se cansa, se distrai, sente medo, desanima e falha. É por isso que a oração se torna tão necessária, porque ela fortalece o espírito quando a carne está cansada. Ela renova a mente quando os pensamentos negativos aumentam. Ela sustenta a fé quando tudo ao redor parece desmoronar.
Muitas pessoas caem não porque deixaram de amar a Deus, mas porque deixaram de vigiar. Foram se afastando da oração, da presença de Deus, e aos poucos perderam a sensibilidade espiritual. E é exatamente isso que o inimigo deseja, uma pessoa distraída espiritualmente. Porque quando não existe oração, também não existe proteção emocional, discernimento espiritual, nem força para resistir às armadilhas do mundo. Mas aqueles que desenvolvem uma vida constante de oração carregam uma força diferente dentro de si. Não significa que nunca enfrentarão dificuldades, mas significa que estarão fortalecidos para atravessar qualquer batalha. A oração mantém a alma viva. A oração aproxima o coração de Deus. E quando alguém vive em vigilância espiritual, começa a perceber que Deus dá direção, livramento e paz até mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Muitas pessoas não percebem que existe uma batalha espiritual acontecendo todos os dias. Nem todo ataque vem de forma visível. Às vezes o inimigo trabalha através do desânimo, da confusão mental, da ansiedade, do medo e até do esfriamento espiritual. E o mais perigoso é que ele raramente ataca quando alguém está forte espiritualmente. O inimigo espera momentos de fraqueza. Ele observa quando a pessoa começa a se afastar da oração, quando perde a intimidade com Deus, quando a fé começa a esfriar silenciosamente dentro do coração. O diabo é estratégico. Ele sabe que uma pessoa conectada com Deus se torna mais forte espiritualmente. Por isso, seu objetivo é enfraquecer essa conexão. Ele tenta distrair a mente, ocupar o coração com preocupações excessivas e fazer a pessoa acreditar que não precisa mais orar como antes. Porque no momento em que alguém deixa de vigiar espiritualmente, começa a baixar a guarda sem perceber. E é exatamente nesse ambiente de distração espiritual que os ataques se intensificam. Muitas vezes a pessoa pensa que está apenas cansada emocionalmente, mas na verdade está espiritualmente enfraquecida. Começa a perder a paz com facilidade, se irrita por qualquer coisa, sente um vazio constante e já não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. Isso acontece porque quando a oração diminui, os sentidos espirituais também começam a enfraquecer. O discernimento fica confuso, a mente fica vulnerável e o coração se torna alvo fácil para o medo e para as mentiras do inimigo. Mas a oração tem o poder de manter a alma alerta. Quando alguém ora constantemente, passa a enxergar as situações de forma diferente. Deus fortalece o espírito, renova a mente e traz discernimento para perceber aquilo que antes estava escondido. A oração funciona como uma proteção espiritual. Ela impede que a escuridão domine o coração. Ela fortalece a fé mesmo em dias difíceis. E quanto mais alguém busca a presença de Deus, mais sensível espiritualmente essa pessoa se torna. É por isso que o inimigo tenta tanto afastar as pessoas da oração, porque ele sabe que uma pessoa que ora não permanece caída por muito tempo. Uma pessoa que ora consegue resistir às tentações, vencer batalhas invisíveis e permanecer firme mesmo em meio às tempestades da vida. A oração não elimina apenas o medo, ela fortalece a alma para enfrentar qualquer ataque espiritual com autoridade, fé e confiança em Deus. Em um mundo cheio de medo, insegurança e incertezas, existe uma verdade que todo cristão precisa lembrar. Deus continua sendo protetor, guardião e refúgio daqueles que confiam nele. Muitas pessoas vivem assustadas com o futuro, preocupadas com o que pode acontecer amanhã. Mas a palavra de Deus mostra que existe uma proteção sobrenatural sobre a vida dos filhos do Senhor. Uma proteção que os olhos humanos não conseguem ver, mas que está presente todos os dias guardando, livrando e sustentando aqueles que permanecem na presença de Deus. O Senhor não abandona os seus filhos no meio das batalhas. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele continua vigiando cada detalhe da vida daqueles que o buscam. Deus vê lágrimas escondidas, conhece medos silenciosos e entende guerras internas que ninguém mais consegue enxergar. E é exatamente nesses momentos de fraqueza que sua presença se torna ainda mais poderosa. Porque Deus não é apenas alguém que observa de longe, Ele é refúgio seguro para os cansados, abrigo para os feridos e fortaleza para aqueles que estão prestes a desistir. A Bíblia declara que o Senhor é aquele que guarda a nossa saída e a nossa entrada. Isso significa que existe uma cobertura espiritual sobre a vida de quem pertence a Deus.
Enquanto o mundo vive em desespero, os filhos do Senhor podem descansar, sabendo que existe um Deus que nunca dorme e nunca perde o controle. O inimigo pode tentar lançar medo, confusão e ataques espirituais, mas nada é maior do que o poder de Jesus Cristo. Existe autoridade no nome de Jesus. Quando alguém clama pelo nome do Senhor com fé, o ambiente espiritual muda. O medo perde força. A esperança renasce e a paz de Deus começa a preencher o coração. O nome de Jesus carrega poder para proteger, libertar, fortalecer e trazer segurança mesmo em meio ao caos. É por isso que tantas pessoas encontram força na oração, porque a presença de Deus transforma ambientes e traz luz para lugares que antes estavam dominados pela escuridão. E não é apenas a vida pessoal que Deus protege. A presença divina também alcança a casa, a família e tudo aquilo que pertence aos que confiam nele. Há poder na oração feita dentro de casa. Há poder quando uma família busca a presença de Deus junta. Porque onde Deus habita, o inimigo não consegue permanecer. A presença do Senhor traz paz para dentro do lar, fortalece relacionamentos e cria uma atmosfera espiritual de proteção e descanso. Talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem agora e sentindo que estão cercadas por problemas, pressões e batalhas emocionais. Mas Deus quer lembrar hoje que você não está sozinho. Existe uma mão poderosa guardando sua vida. Existe um Deus lutando batalhas que você nem consegue ver. E mesmo que o mundo ao redor pareça inseguro, aqueles que permanecem escondidos na presença do Altíssimo podem descansar sabendo que estão protegidos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Vivemos em tempos onde o medo tem dominado muitas pessoas. Notícias ruins surgem todos os dias, problemas aparecem sem aviso, e muita gente tenta encontrar segurança apenas nas soluções humanas. Alguns colocam toda a confiança no dinheiro, outros na opinião das pessoas, outros acreditam que conseguem controlar tudo sozinhos. Mas chega um momento em que o ser humano percebe que existem batalhas que nenhum recurso da Terra consegue resolver completamente. É nesse momento que entendemos que nossa verdadeira segurança precisa estar em Deus. Confiar totalmente no Senhor não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Significa acreditar que mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle. Enquanto o mundo entra em desespero, aqueles que colocam sua confiança no Senhor conseguem permanecer firmes, porque sabem que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela existe mesmo durante a tempestade. Existe uma tranquilidade sobrenatural que invade o coração daqueles que escolhem confiar no Senhor acima de qualquer situação. Muitas vezes as pessoas procuram respostas em todos os lugares, menos na presença de Deus. Correm atrás de soluções rápidas, tentam carregar o peso da vida sozinhas e acabam emocionalmente cansadas. Mas Deus nunca pediu para seus filhos viverem dominados pela ansiedade e pelo medo. Ele deseja que entreguemos nossas preocupações em suas mãos, porque somente Ele tem poder para sustentar a alma quando tudo parece desmoronar. Quando alguém aprende a confiar verdadeiramente em Deus, algo começa a mudar dentro do coração. O medo perde força. A ansiedade já não domina da mesma maneira. A mente encontra descanso mesmo em dias difíceis. Isso acontece porque a confiança em Deus produz paz espiritual. A pessoa entende que o Senhor está guardando seus passos, fortalecendo suas forças e trabalhando até mesmo nas situações que ela não consegue compreender. Existem batalhas invisíveis acontecendo ao redor de cada pessoa, mas Deus continua sendo escudo e proteção para aqueles que permanecem firmes nele. O Senhor livra do mal, fortalece os cansados e renova aqueles que já pensavam em desistir. Mesmo quando o inimigo tenta trazer confusão e desânimo, Deus permanece fiel para sustentar seus filhos. Nenhuma dificuldade é maior do que o poder do Senhor. Talvez hoje exista alguém ouvindo essa mensagem e enfrentando um momento de caos emocional, medo do futuro ou preocupação constante. Mas Deus quer lembrar você de que não precisa carregar tudo sozinho. Existe um Pai Celestial cuidando da sua vida. Existe um Deus que conhece suas lágrimas, entende suas dores e continua trabalhando em silêncio ao seu favor. E quando colocamos nossa confiança totalmente no Senhor, descobrimos que é possível permanecer em paz, mesmo no meio das maiores tempestades da vida.